Feliz Ano Novo! Mas, galera, seja bem-vindo, né? Bárbara Dariva, a mais um papo nutritivo de 2023 com mais novidades, mais assuntos. Estamos aqui juntos e misturados novamente. Eu e Bárbara e eu e nossos convidados de sempre. Papos maravilhosos. Com papos ótimos, maravilhosos e muito enriquecedores. E hoje trazemos a doutora Cislane. E esse nome ninguém grava. Eu só falo doutora Fran. Doutora Fran tá ótimo. Doutora Fran, muito obrigada, tá, por ter vindo. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço o convite. Seja bem-vinda e já chega aqui falando. Eu sou a doutora Fran. Bom, eu sou a doutora Fran Cislane, mas eu até prefiro Fran, tá, gente? Pode me chamar assim. E eu sou psiquiatra. Fiquei muito feliz com o seu convite, tá, Thalita? Porque em toda oportunidade que a gente puder falar de saúde mental, e aproveitando agora, janeiro, né? Que é o mês branco, da gente lembrar sempre da saúde mental, da importância desse tema, porque nós somos todos geridos e direcionados pela nossa saúde mental, né? Então, eu amo essa área, sou suspeita para falar, mas para mim tudo começa na mente. Então, obrigada mais uma vez pelo convite de vocês. Estamos aqui. Nós que agradecemos. Sim, e a gente vem falando assim de um tema que a gente já falou de ansiedade e um tema também que vem crescendo muito. Tem umas pessoas falando que é até mal do século, né? Que é a depressão. Com certeza. E pela estimativa da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, em 2030 a depressão vai ser a primeira causa de mortalidade e de morbilidade a nível mundial. Então a gente percebe, né, que ao longo dos anos os casos vêm aumentando. Então, quanto mais a gente puder falar, esclarecer isso, ajuda a pessoa a identificar se ela tem ou não, ou pode ter, né, a depressão, e buscar ajuda imediatamente, porque nós temos um arsenal terapêutico para poder ajudar essas pessoas, mas se elas não tiverem acesso a isso, então a progressão ela vai ser sempre contínua. A gente não consegue interromper o processo, né? Acesso e conhecimento também. Acesso e conhecimento, que é o que a gente costuma chamar de psicoeducação. Isso. Então, isso que a gente está fazendo aqui é uma psicoeducação. Exatamente. Sim, esse é a proposta, né, do meu podcast, de levar essa educação, levar essa informação às pessoas, informações de qualidade, né, e de muita importância. E em questão a depressão, ela fisiologicamente, como? Porque normalmente as pessoas pensam bem assim, eu tô triste, tô depressiva. Existe diferença de tristeza para depressão. Depressão é uma doença. Sim, com certeza. Tristeza é uma emoção, né? Que todos nós temos, assim como ansiedade, raiva, alegria, tristeza, enfim, medo. Mas não podemos confundir com a depressão, que é uma perturbação do humor que essa pessoa vai apresentar. E além dessa perturbação do humor, e quando a gente fala de humor, a gente fala dos sentimentos, né? Da tristeza, da falta de interesse e prazer em fazer as coisas, as atividades cotidianas que a gente sempre gostou de fazer. Só que não basta ter só essas alterações do humor. É preciso que venha acompanhada de outros sintomas que afetem a vida do paciente. E aí pode ser a nível cognitivo, em relação à memória, tomada de decisões na vida, raciocínio, energia. Essa pessoa se sentir mais lentificada, sem disposição para fazer as coisas, alterações do sono, do apetite. Então, esse conjunto de sintomas, mais a alteração do humor, é que caracteriza uma depressão. E sim, Thalita, existem alterações a nível fisiológico, né? Na depressão. Então, é muito errado as pessoas acharem que é questão de falta de vontade, de fraqueza. Não é incomum chegar pra mim falando que, fulano tá assim por falta de fé. Vai procurar Deus. Pelo amor de Deus, gente. São alterações a nível neurobiológico que acontecem na vida da pessoa. Então, é muito injusto a gente colocar isso no campo só da vontade, da força de vontade. Perfeito. É isso aí. E quais são os tipos, assim, de depressão? Bom, nós temos duas grandes depressões que eu gosto de chamar sempre a atenção, que é a depressão que todo mundo conhece, né? Eu falo que todo mundo conhece porque
Quando eu falo depressão aqui, vocês pensam em quê? Isso aí é a depressão unipolar, né? E tem a depressão bipolar, que é muito importante da gente saber diferenciar. Então, vamos lá. Depressão é esse conjunto de sintomas que eu falei para vocês. E quando a gente fala da depressão bipolar, é porque o paciente, ele oscila no polo de baixo, que é o polo da depressão, que é esse humor para baixo, a lentificação do sistema de pensar, de fazer, de movimentos, né? Mais os sintomas de desânimo, falta de vontade de comer, ou então excesso de apetite, insônia, sonolência excessiva, pensamentos ruins de morte, né? Ou às vezes até de tirar a própria vida. Isso daí é uma depressão, é o polo de baixo do humor. A depressão bipolar, ela é esse tipo de depressão, só que em uma pessoa que já fez o polo superior do humor, que é o quê? O contrário da depressão. Então, você tem um polo pra cima, que é humor elevado, exaltado, euforia, uma alegria exagerada, sem motivação, um aumento de energia nesse tempo que você tá eufórico. Por exemplo, você tá muito produtivo no trabalho, tem diminuição da necessidade do sono, isso tudo é a mania, tá? Vocês vão entender por que é bipolar. Então, essa mania, que é o polo oposto da depressão, ela vem acompanhada de uma certa exaltação do humor, né? E da disposição da pessoa. Além de a pessoa ficar muito acelerada, falante demais, compulsiva. Às vezes é aquela pessoa que tá comendo demais ou comprando demais. Aumenta o consumo de bebida, até de substâncias ilícitas. Ou fuga, da uma fuga. Ou a própria hipersexualização. A libido vai lá em cima. Quando eu estou diante de uma depressão bipolar, que é um outro tipo muito frequente de depressão, o tratamento ele difere dessa depressão que todo mundo conhece, que é unipolar, que só faz o polo de baixo. Então, quando eu chego para um paciente, aliás, quando um paciente chega para mim referindo um quadro de depressão, eu sempre vou ter que investigar, será que essa pessoa não é bipolar? E aí eu vou descobrir se ela é bipolar, se ela fez esse polo para cima, porque aí o tratamento não vai ser basicamente antidepressivo, vai ser estabilizador de humor e muitas vezes até antipsicótico. Então, esses são os dois tipos mais comuns. Porém, a gente conhece também a depressão que a gente costuma falar, aquela crônica persistente, que é chamada distimia. O que é isso? A pessoa tem o humor deprimido, esses sintomas que eu já falei, só que é um pouco menos intenso do que a pessoa que está com a depressão maior ou unipolar, que é essa que a gente apresentou. Então, é aquela pessoa que por pelo menos 2 anos, ela vem se sentindo muito triste, desanimada, sem energia, mas ainda tem uma certa funcionalidade. Tá mal-humorada, não vê alegria nas coisas, o mundo é cinza. Só que é a depressão um pouco mais branda de sintomas, tá, gente? Porque se a gente for falar de importância, a distimia não é menos importante, porque também traz prejuízo no bem-estar da pessoa e na própria funcionalidade, apesar de ela ainda conseguir funcionar bem. Então, distimia, depressão unipolar e bipolar. E a gente tem que lembrar da depressão pós-parto, né? Sim. Que é muito importante. Comum. E é muito então, comum. Exatamente. Sim. Então, as mulheres, né, quando ganham os nenéns, que vem esse período do puerpério, existe o baby blues, que é aquela questão do rebaixamento do humor, da fadiga, da tristeza, dos pensamentos, né, ruins em relação à sua, vamos dizer assim, aos autodepreciativos. Nossa, eu não sou uma boa mãe. Poxa, eu não vou dar conta disso. Só que a depressão pós-parto, ela é mais intensa e vem com esses sintomas que eu falei pra vocês e que precisa ser medicado, porque afeta muito negativamente, além da própria saúde da mãe, o vínculo entre ela e o bebê. Exatamente. Sim. Essa questão, tipo, depressão, muitas vezes a pessoa entra em um estado de negação. Com certeza. Ai, não tô depressiva, não. Não posso estar. Não posso estar depressiva. Eu vou contar assim, né? O meu caso. Agora a gente já está superando. Eu sempre falo que a gente não tem que sangrar em tanques de tubarões. A gente só tem que falar quando a gente já está superando ou superado, né? Então, assim, eu tô superando. E quando eu conto isso para as pessoas falam bem assim: você. Não acredito. Mentira? Ah, para, Maricela, Thalita, você tá doida?
Nunca te viu lá no chão, né? Sem Não. fazer nada e não acredita? Como assim? Ninguém acredita. Quando eu conto, que eu, assim, nem eu estava acreditando. Tanto que eu levei o meu pai na consulta com a doutora Fran. Porque eu não estava acreditando. E eu sou da área de saúde e eu sabia o que eu estava sentindo. Só que eu estava num estado de negação. E como que Exato. foi pra você, assim? O que te fez mudar e buscar ajuda? Já estava, assim, sintomas... Mas você percebeu, alguém te deu esse indício de que alguma coisa estava Não, eu acontecendo? percebi, né? E aí depois eu procurei um psicólogo. E aí vinha tratando com o psicólogo e ela falava: isso é sintomas depressivos. Ai, Não. ai, não é nada, eu só tô cansada. Só tô cansada. Porque realmente, quem me conhece sabe que eu sou um carro desgovernado na ladeira. Então eu Sim. sou tipo assim: ah, é pra fazer? Vambora, eu não tenho tempo pra chorar, eu não tenho tempo pra reclamar, eu não tenho tempo pra nada. Eu sou daquelas que coloca o marido aqui, o filho aqui, todo mundo, vambora, galera, tem que fazer, vambora. Eu não tinha tempo, tipo, de parar e falar bem assim: ai, eu tô assim, ai, eu tô assado. Nada disso. Só que tem mais ou menos 1 ano que eu comecei com uma alergia. Não quero fazer mais nada. Ai, que isso, gente? Alguém abduziu a Thalita. Aham. Aquela pessoa que era extremamente vambora, vamos fazer, tava... Aí eu falava, eu preciso descansar. Preciso descansar que eu estou cansada. E eu comecei a esquecer coisas banais. E assim, a gota d'água foi no dia que eu passei o café, falei, eu tenho que pegar o meu jaleco. Peguei o jaleco, o café ficou lá. Fui trabalhar, sempre tenho que levar o meu computador. Sim. E eu esqueci o computador. Então começou a fazer inúmeras coisas assim que não estavam, que eu esquecia coisas, é normal, mas não desse Nessa tanto, frequência, dessa né? forma. Nessa intensidade. nessa frequência. E aí eu queria tipo, ai, gente, ai, não quero, coisas que eu gostava muito de fazer, tipo CrossFit. Eu participava de todos os campeonatos de CrossFit. Sempre gostei, sempre ia, sempre tava ali, vambora. E, tipo, eu entrava no bloco de CrossFit, já tava Que com ranço. ranço. Então, tipo, fazia coisa, eu entrava no meu consultório, eu queria entrar de ré, pra poder sair logo. Sim. Já chegava e falava pro meu secretário, ai, quero ir embora. Ai, quero ir embora. E eu, gente, o que é isso? Cadê a Thalita que gosta, que faz, que isso? Sempre animada, sempre alta astral. Então, quando eu falo com meus amigos assim, cara, você acredita que eu estou depressiva? Aí ela, sério? Sério? E eu nesse estado de negação, né? Até que eu comecei a ter pensamentos tipo assim, cara, se Deus me levar agora... Exatamente. E é tá, muito tá comum, bom. por exemplo, como você, assim, que tem uma energia lá em cima e sempre teve outros comportamentos, né? Assim, é a negação de si próprio, né? Falar, Exato. caramba, eu acho que não pode ser depressão. É uma preguiça que eu tô. Meu Deus, eu tô preguiçosa. Então a gente começa a ter pensamentos disfuncionais sobre a gente, mas esquece de fato que pode ser uma depressão. Exato. Então a gente se nega o tempo inteiro de que pode estar acontecendo alguma coisa com a gente por conta de não ter uma aceitação e também não ter um conhecimento sobre isso. E como a Thalita falou, né? Eu nem podia. Exatamente. Eu não posso ficar deprimida, eu não posso me isso sentir aí. assim. Tem muita coisa pra fazer. Exatamente. Né? E por isso que a gente vê que os transtornos psiquiátricos têm aumentado. É muita demanda Muita. de alta performance da gente na atualidade. Exatamente. Seja na vida Sim. profissional, seja enquanto mãe de família, né? Ou gestora do lar. É muita cobrança que a gente tem dos outros e de nós mesmos. Sim. Porque acaba que a gente se cobra isso. Esse alto potencial de rendimento. E aí negligencia a própria saúde, né? Exatamente. Sim, exatamente e aí o pior de isso. tudo é depois eu parar e pensar, né, e refletir, falei, cara, eu sou da área de saúde. Mas eu acho que isso que acontece muito com o pessoal da área de saúde. A gente acha, tipo assim, ai, eu vou tomar um remedinho aqui e vai passar. Sim. Ai, mas pra que eu vou procurar ajuda? Não sei o quê, eu sei qual medicamento que eu tenho que tomar. Exatamente. É engraçado essa questão da negação, né, da depressão. Eu tenho colegas clínicos de outras áreas, cardiologista, pneumo, nefro, que eles ficam, Fran, esse negócio existe mesmo? E eles estudaram. Você Sim. falou da fisiologia. Sim. Gente, tem alteração hormonal, o cortisol sobe, o cortisol é esse famoso hormônio do estresse, né, da ansiedade, da depressão. Então, alto cortisol, o próprio cortisol e estresse, eles
já prejudicou ainda mais a quantidade de neurotransmissores que a gente precisa ter no cérebro para funcionar. Os neurotransmissores são aquelas substâncias químicas que os neurônios precisam para se comunicar um com o outro e fazer o nosso cérebro funcionar. Então, quando baixa esses neurotransmissores, e aí a gente tem principalmente serotonina, a dopamina e outros, essas áreas passam a não funcionar de uma maneira adequada. Daí vem, por exemplo, essas emoções negativas, a desregulação do humor, a falta de energia, de motivação para fazer as coisas. Então, são alterações neurobiológicas, endócrinas, dependendo até falta de vitamina, né? Pessoa com vitamina D baixa, vitamina B12 baixa, né? Predispõe à depressão. Então, gente, isso é real. É fisiológico mesmo a depressão. E não tem jeito, tem que tratar. Aí eu comecei, né? Eu vou te ver meus exames. Aí mandava pros colegas. Thalita, não tô vendo nada aí, não. Se não tiver nada pra me comprovar... desse jeito. Não aceito. Thalita, não tem nada nos seus exames, não. Tá ok, eu acho que tem alguma coisa na tireoide. Fui fazer ultrassonografia na tireoide. Não tem nada na tireoide. Sempre tireoide, não tem nada, gente. Mas, de fato, isso é até legal você falar. Porque quando a gente tá diante de um transtorno de humor, nós vamos fazer o nosso diagnóstico, né, enquanto psiquiatras, mas a gente tem que excluir causas clínicas. Porque, sim, de repente, é a tireoide que tá alterada, e aí eu vou corrigir esse transtorno da tireoide, o humor volta, reposição de vitamina, mas nós sempre vamos avaliar a intensidade desse quadro depressivo e a frequência, o tempo de duração, a gravidade. Porque todo tratamento de depressão vai requerer antidepressivo? Não. Depressão leve, a gente indica a psicoterapia. De casos moderados a graves, nós temos que entrar com a medicação, mas sempre com uma terapia associada. Não adianta o pessoal colocar a fé toda só no remédio e achar que eu vou tomar isso aqui vai resolver, não. É um tratamento multifatorial, justamente porque a depressão não tem só causa fisiológica, né? É uma interação de fatores biológicos que eu já comentei, hormonais, estilo de vida que a pessoa leva, o sedentarismo, se não se alimenta bem, muito carboidratos, enfim. Então, é uma mudança no estilo de vida dessa pessoa, junto da medicação em alguns casos, e sempre terapia, tá, gente? Para poder ter um tratamento completo e a possibilidade de uma melhora completa. Sim, é multifatorial, né? Exatamente. A gente tem que investigar tudo. E aí eu comecei a investigar e falava, isso aqui não tem nada. Aí não sei o que, não tem nada. Gente... Fui pro psicólogo. Olha, você tá com sintomas depressivos. Fala, tô nada. Tô cansada. Aí depois eu parei e conversei com meu marido. Meu maior sonho era fazer uma viagem de mochileira sozinha. Aí eu juntei o útil ao agradável, precisava descansar, né? Achava que era pra descansar. E aí ele falou, amor, vai. Eu fui. Fiz uma viagem pro Peru, um local que eu queria ir, pra Machu Picchu e tal. Descansei. Fui, fiz o que eu mais sonhava. Voltei. Bem, mas depois os sintomas estavam ali. Exatamente, tudo voltando. E tudo, tipo, por mais que eu estava com a alimentação equilibrada, por mais que eu estava, mesmo que eu não queria ir, gente, eu ia ali pro exercício físico, uma coisa que eu amava. Eu falava, nossa, cadê? Não quero motivação, tudo. E, gente, não pode confundir isso, tá? Porque, às vezes, como a pessoa funciona, trabalha, viajou, foi no aniversário do filho, fez festa... Tá deprimido nada, isso daí é conveniente, a hora que ele quer é depressão, mas pelo amor de Deus, a pessoa realmente, para chegar no nível de depressão onde ela não sai da cama, onde ela não faz nada, sim, é uma depressão gravíssima, mas a pessoa que ainda funciona não significa que não tem uma depressão tão digna de importância quanto aquele que tá gravíssimo. Eu fico maluca quando eu escuto as pessoas julgando os outros por episódios da vida, né? Por fotos. Eu vi ela ali naquele momento, né? Por ser rede social. Então, isso daí é um erro, assim, muito cruel com essas pessoas que são doentes. É por isso que eu falei, não, preciso falar do meu caso, né? Porque, tipo assim, as pessoas olham e falavam, pô, mas a Thalita sempre vê ela sorrindo, sempre vê ela não sei o quê. Caraca, por dentro e na minha cabeça tava assim, ó.
parecia que eu ia morrer, ou parecia que realmente queria morrer. Eu falava, caraca, não, eu voltei, minha família é evangélica, meu pai é pastor e tal, e aí eu estava um pouco afastada do corpo da igreja, voltei pro corpo da igreja e falei, cara, isso é espiritual. Assim, tem muita gente também que pensa nisso. Óbvio, a gente tem que voltar, né? Claro, Deus, né? com certeza. Óbvio, mas com assim, certeza. voltei pro corpo, isso, aquilo, outro, e os sintomas estavam ali. Sempre. Exatamente. E aí eu falei, não, vou ter que levar meu pai comigo na consulta pra eu poder acreditar. E aí ela falou, não, você tá com depressão moderada, é grave? Pois é. Então, falei, agora eu tenho que aceitar. Ela até falou, você tem que ter fé no tratamento. Eu falei, não, eu vou ter fé no tratamento, tudo. Exato. E aí comecei a me tratar. E hoje eu tô, tipo assim, bem melhor. Que bom. Olha que Não coisa tenho boa. mais essa energia, não tenho mais essa falta, tipo assim, hoje eu vou treinar, hoje eu faço as minhas coisas, tudo novamente. Eu não tenho mais aquele pensamento assim, ruim, né? De tipo, ai, Deus, por favor. Ai, olha só, se eu não tivesse filhos, por mim, Deus já podia me levar. Exato. Olha que triste, né? É viver triste, assim. sim. E tem gente que se culpa ainda mais, mas, gente, minha vida é boa, não aconteceu Pois é, nada. é eu tenho isso aí. filhos que não me dão trabalho, emprego Isso. bom, não passo necessidade. Justamente, é multifatorial. Você pode estar com tudo em dia, mas a doença, a parte biológica pesa mais, Exatamente. ou os fatores psicológicos pesam mais, e aí você vai lá e desencadeia. E eu a costumo falar muito isso em terapia, né? Com meus pacientes, eu falo, é um pensamento muito egoísta por si próprio, né? Você pensar desse jeito com você. Ah, eu tenho tudo na vida, Exato. por que eu tô dessa forma? Você tá porque vários fatores aconteceram pra você estar Sim. ali. E não é porque você tem tudo na sua vida que você não pode desencadear uma depressão. Exato. E que você não precisa de ajuda. Então a gente tem que ter esse olhar mais aberto e desconstruir também sobre a medicação, né? Sobre a gente tomar a medicação, sobre a gente colocar a medicação na nossa vida. Porque tem pessoas que não conseguem, que tem aquele preconceito enraizado a respeito da medicação. Exato. Enquanto a Thalita falava, né? Eu busquei o tratamento e me sinto melhor. Gente, o tratamento medicamentoso é para ajudar. Eu Sim, falo, ele é seu exatamente. amigo, ele não tá aqui para te prejudicar. Eu entendo que muitas pessoas têm aquele medo. Eu vou ficar dependente. Ah, porque a minha tia que toma, ela fica lá, ó, toda dormindo, parece um morto-vivo. Calma, gente, calma. Depende muito do tipo de medicamento que tá usando, Sim. mas via de regra, antidepressivo não causa dependência. Aí eu já aproveito até para esclarecer. Mas, doutora, toda vez que tira um remédio, o sintoma volta. Eu tô dependente. Não, você não tá dependente. Não foi da medicação. Você tem uma depressão que, sim, ela é dependente de um tratamento. É igual hipertenso. Você vai falar que o hipertenso, quando tira o remédio da pressão e a pressão sobe, é porque ele ficou dependente da losartana? Não. É porque ele tem uma hipertensão que depende Isso de aí. estar continuamente Perfeito. tratada. É igual a obesidade, né? Que a gente precisa hoje de tratamento e as pessoas têm essa questão também de falar que a medicação deu rebote. Vai dar rebote Isso, vai dar porque rebote. é uma doença crônica. Sim, Se tirar, sim, como falou, se sim. tirar o remédio da pressão, a pressão vai aumentar. Se tira o medicamento e ainda tá em tratamento, vai voltar o Exato. aumento de Exatamente peso. isso. E tem, Perfeito. ainda aproveitando o tratamento medicamentoso, quando a gente está diante de um primeiro episódio depressivo, aí nós temos indicação de, assim que a depressão remitir, nós vamos manter ali 6 meses a 1 ano de remédio antes de tirar ou de fazer o desmame da medicação. A partir do segundo episódio, a gente prolonga um pouco mais o tempo de manutenção do tratamento, que é o quê? Remitiu a depressão, vamos segurar nessa dose que remitiu a depressão por pelo menos 2 a 5 anos antes de tentar o desmame. Agora, se você fez o terceiro episódio depressivo na vida, aí a recomendação é para tomar para sempre o remédio da depressão. Porque ela tem cura? Em alguns casos vai e nunca mais volta. Mas a história de evolução da depressão geralmente são episódios de agudização e de remissão. Então, aquele transtorno crônico, né? Sim. Perfeito. Eu comecei a me isolar, né? Justamente por essa culpa. Porque eu falava, caraca, eu tenho tudo, eu tenho um bom trabalho, meu consultório tá ótimo, não sei o quê. Isso, aquilo, outro, eu tô fazendo e tal. Eu comecei a me isolar. Primeiro que eu tenho dificuldade de pedir ajuda, né? E depois eu comecei a me isolar por quê? Nossa, o que eles vão falar? Sim. Não, tá depressiva por quê? Né? Tá depressiva por quê?
E aí eu ficava nessa coisa na cabeça mais ainda. Era uma loucura e mais a culpa e o isolamento. E eu fiquei ali e falava com meu marido assim, eu não tô normal. Meu Deus, eu não tô normal. Alguma coisa aconteceu comigo. E a gente costuma ter falta de empatia por nós mesmos. Sim. Cara, e a gente tem que se amar ao ponto de saber que a gente precisa de ajuda. A gente tá ali ajudando o próximo, mas a gente também tem que olhar pra si mesmo, né? Então, se eu tô precisando de ajuda, eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que ter um olhar de empatia, de autocuidado sobre mim, para que eu possa também dar conta de ajudar outras pessoas. Exatamente. Então, a depressão, ela é... E essa sobrecarga, por exemplo, porque eu sempre fui uma pessoa que na minha cabeça, eu tenho que fazer o tempo inteiro. Eu fui criada pra isso, gente. Você foi criada. Entende que é tipo uma assim, crença. eu até agradeço, obrigado pai, obrigado mãe. Sério, eu fui criada pra isso. Então, tipo, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que ir, eu tenho que me se vira, cara. E daí a grande importância da psicologia, Sim, né? Pra te ajudar. Sim, Exatamente. eu estou nisso daí. O meu grande problema é eu sou tão persistente nas coisas que eu persisto até nas coisas erradas. Sério, eu fiz esse autoconhecimento e realmente... Sério, eu persisto, sou tão persistente e fui criada pra isso, tipo, você precisa persistir, você precisa insistir, que é isso, não vai desistir, não vai isso, não vai aquilo, que isso eu persisto em coisas, tipo, me dê um exemplo, pra que você vai persistir nisso se deu errado? Se deu errado lá atrás, por que você vai persistir de novo, Thalita? Qual o sentido aí, eu? É mesmo. Sim. Então, exatamente isso. Então, assim, é incrível, né? Essa parte de transtorno mental, de tudo isso, né? De você ver, igual a Fran falou, cara, tudo começa na mente. Tudo. E aí o meu corpo não ia. Eu queria ir. E o corpo tava eu falava, gente, o que é isso? O corpo tá andando, volta pra trás. E eu, bora pra frente, volta pra trás. Exatamente. É isso aí. E aí a depressão é isso, gente. Eu acho que a gente tem que procurar, assim, ajuda, né? Começou com sintomas aí diferentes, procura ajuda. Você não quer procurar um psiquiatra logo, né? Que as pessoas têm, querendo ou não, ainda tem preconceito com o psicólogo. Isso, Nossa, né? eu acho que é muito mais do que psiquiatra. Imagina com o psiquiatra, mas é necessário. Eu acho que quantidade de estímulos que a gente tem, de cobranças que a gente precisa fazer, a gente precisa produzir. Fulano tá fazendo, por que você não tá fazendo? Exatamente. Né? Eu acho que essa sobrecarga também leva a essa depressão. Com Mas certeza. essa depressão, você acha também que pode ser genética? Com certeza tem a parte genética, né, gente? Como eu falei, é multifatorial. Não é uma causa apenas, não existe o gene da depressão, né? A gente tem doenças que se eu tiver um gene ali, eu manifesto uma doença reumatológica. Não, na depressão nós temos a parte de genes que predispõem a evolução ou desenvolvimento da depressão, mas vai depender de vários outros fatores. Eu costumo dizer, ninguém nasce diabético, né? Mas ela tem uma predisposição genética para diabetes e a depender do estilo de vida que ela levar, da alimentação, do sedentarismo e estressores da vida, ela pode vir a desenvolver diabetes. E nos transtornos mentais é dessa forma. Então, a depressão, você tem o componente genético, mas se você vai vir a desenvolver isso, vai depender de vários outros fatores, dos fatores psicossociais, né? Desde a sua construção, de quando você tá ali recebendo afeto da mãe, do pai, você fala até melhor do que eu, né? E quer comentar alguma coisa? Então, além desses fatores psicossociais, vai vir os estressores da vida, que, gente, todo mundo tem estressor na vida o tempo todo, né? Sim. Então, isso é uma coisa que está sempre contribuindo para o desenvolvimento de algum transtorno mental em quem já tem essa predisposição. Então, a gente precisa estar sempre cuidando do nosso estilo de vida para poder evitar que, se eu tiver esse componente genético para a depressão, eu venha desenvolver. Quando a gente fala da parte genética, né, herdabilidade, se eu tenho um pai, né, ou a minha mãe que tem a depressão, então o risco de vir a desenvolver a depressão, ele é em torno de 25% ao longo da vida. Se os dois pais, os dois genitores, né, o pai e a mãe, têm depressão, então o risco dobra para 50% de chance de ter. Então tem um componente genético forte, mas que não é só ele que vai definir isso. Perfeito. Entendi.
Gente, foi ótimo, muita informação, gostei muito. Que bom. Quer deixar algum recadinho? Sim, gostaria. Então, né, quando que você deve buscar um psiquiatra ou um psicólogo suspeitando que você tá com depressão? Eu costumo chamar a atenção para 2 grandes sintomas. Se você passar a sentir tristeza na maior parte do dia, por pelo menos aí 2 semanas. Se você apresentar uma queda importante, uma diminuição importante do seu interesse, do seu prazer nas atividades do dia a dia, que antes você tinha mais interesse, mais disposição, né? Como a Thalita falou. Então, esses são os 2 grandes sintomas que você deve procurar um psiquiatra em relação à depressão. Perfeito, é isso. Quer falar mais alguma coisa? Não. Ela falou tudo. Foi ótimo, Que né? isso. Foi ótimo. Gostei bastante. Perfeito. Falei do meu caso também, né, gente? A gente abre o coração aqui E também. bom que fala também, assim, sobre a desconstrução da medicação, que é muito importante. Sim, sobre a desconstrução, acho que de tudo, né? Que a gente Sim. às vezes entra em negação, igual eu entrei, deve ter outras pessoas também nessa negação. Pois é, com Thalita. certeza. Eu quero te parabenizar, tá? Sim. Por você compartilhar a sua história, porque isso encoraja outras pessoas. Exatamente. Mas, gente, eu olhava pra Thalita, eu achava aquele mulherão, assim, no super potencial dela, perfeita, mas até a Thalita adoeceu. Então, ela passa a olhar até com mais amor pra ela. Gente, então quer saber? Não é porque eu sou sem vontade ou sem força de vontade, eu sei que é porque pode acontecer. Então, quando a gente compartilha a nossa história, isso daí, como eu falei, é uma psicoeducação, você estimula outros, né, a buscar ajuda também. Perfeito. Parabéns e obrigada por compartilhar com a gente, né? Eu que agradeço. Gente, é isso. A gente fica por aqui. Gostaria de falar mais um pouquinho, né? Tema sempre bom, papo sempre bom. agradável. Os convidados que vêm aqui é tão legal, dá vontade de sentar e ficar, tipo Dá. assim, 3 dias falando. Sim, e a gente aprende tanto. E tem assunto, né? Não E a é gente muito. aprende também. Verdade. Gente, muito Arrasou. obrigada. Ficamos Obrigada, por aqui. gente. Muito obrigada. Tchau, Foi povo. ótimo. Tchau, tchau. Tchauzinho, Até a gente. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.